Pois é, bom dia por educação, né? Como diz meu amigo Beto Gitirana. Meus amigos, falar de mais esse fatídico jogo do Sport Clube do Recife diante da equipe do Avaí, do técnico Gilmar Dalpozo. A gente vai falar um pouquinho desse jogo e eu vou externar minha opinião. Drayton Madeira. Antes de mais nada, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, meta dos 10 mil inscritos. Meus amigos, ontem tivemos um jogo no estádio da Arena de Pernambuco, do Sport Clube do Recife, dentro da equipe do Avaí. O Sport jogou e acabou perdendo por 2-1, depois de algo irresponsável de dois atletas do Sport. Um jogo que o Sport não poderia perder em hipótese alguma, pois já havia de um resultado adverso diante da equipe do Ituano fora de casa. Mas o Sport, paz meus senhores, conseguiu fazer algo inusitado, ou seja, ter dois jogadores expulsos e acabar perdendo um jogo para uma equipe, com todo respeito, limitadíssima, a equipe do Avaí. E o Sport acaba não conseguindo tão somente a liderança, e o Sport acaba perdendo e sucumbindo dentro de casa. O interessante de tudo isso é que a torcida do Sport está muito confiante, não sei, agora vai começar a mudar, já fica aquelas pessoas com o pé atrás, já vem as piadas na internet, que é normal, que é até uma coisa interessante, é a graça do futebol. Se não tiver as brincadeiras, ontem na minha live encheu o torcedor do Fortaleza e Ceará para zoar. Torcedores de times que não tem título, mas eles gostam de zoar, é igual o Santa Cruz, né? Você vê o Santa Cruz falido, sumido, e a turma fica zoando o Sport, né? Baseado em que ninguém sabe, né? Em loucura, mas enfim. O time do Sport acabou perdendo esse jogo que não deveria perder, torcedor. Não deveria perder. Porque era um jogo dentro de casa, dentro dos seus domínios, com tudo a favor, torcida, é lógico, horário incomodado, não é um horário inconfortável, digamos assim, né? Sem conforto nenhum, o horário para quem vai ao estádio, principalmente a Arena Pernambuco, que é lá nos Cafundó do Judas, onde Satanás perdeu as botas, né? Como diria a minha mãe, Dona Inês. E o Sport fazendo um jogo que eu disse no pré-jogo, quem não acompanhou vai no canal, tá lá um pré-jogo, tá lá, quem é amarelo, bem destacado, tudo amarelo. A galera disse, Drake, tu fez isso aí, pareceu um negócio da Jovem, é mesmo, depois que eu olhei, tá parecendo que o meu símbolo da Jovem, e representando, não, é porque o amarelo destaca mais, né, a capa do vídeo, enfim. O Sport jogou e acabou perdendo por 2-1, fatidicamente, por todas as circunstâncias que aconteceram nesse jogo. Eu disse no pré-jogo, muita gente, 3-1, 4-1, goleada. Eu disse, não vai ser goleada, porque do outro lado tem um treinador que está acostumado a fazer equipes com um sistema defensivo muito seguro, que é o Gilmar Dalpozo. Né? O Dalpozo, ele tem um sistema defensivo muito bom e costuma jogar bem nos contra-ataques em velocidade. Foi treinador do Sport e a gente lembra muito bem disso, torcedor. O Dalpozo armou sua equipe com 3 volantes. Muito de se esperar isso. E lá na frente com o Giovani, né, que é um jogador que passou pelo Sport também, Poveda. A equipe até rápida, e aconteceu de muitas bolas. A torcida do Sport começa a pegar no pé de Pedro Lima de novo, muita bola nas costas, muitas bolas nas costas. Mas eu escutei o comentário de Ralf e eu digo a mesma coisa, eu sempre paro no intervalo, por isso que eu não faço mais live do intervalo, que a concorrência é muito grande, não é? E não tem como concorrer com essa galera gigante aí. Mas a gente dá o nosso comentário, e eu vou ver sempre, como fiz a minha vida inteira, escutar o mestre Ralf de Carvalho e corroborar com os pensamentos dele, porque para mim é o maior comentarista que existe e existiu, na minha opinião. Não tem ninguém igual a Ralf de Carvalho, não é? Assim, o dia que o senhor o tiver em seus braços, que é um homem de Deus, né, eu não escutarei mais rádio, né? Por enquanto só escuto por conta de Ralf de Carvalho ainda, que é um mestre para mim, né? E Ralf dizia que o Sport recebe muitas bolas nas costas por
no caso de Pedro Lima, que o Pedro Lima faz uma função praticamente de atacante, e é verdade. Aí cabe aos volantes guarnecer a subida de Pedro Lima, que ele dialoga muito bem com o Lucas Lima, a família Lima ali. E o Pedro é muito agudo, vai para cima, faz jogadas, tabela, é um jogador muito inteligente. Mas o problema do esporte sempre são essas coberturas que os volantes não fazem. A minha raiva de Sousa é toda essa insistência com esse fraquíssimo jogador chamado Felipe. É uma perronha, como a gente diria aqui no interior, ou seja, muito ruim. Um jogador fraquíssimo, muito ruim. E o esporte continua insistindo. O Mariano Sousa insiste com o Felipe. Parece que o Felipe é concursado na equipe do esporte. São aquelas teimosias de treinador. E muitos dizem, não, ele cumpre a função tática, cumpre nada, só faz reclamar. Você viu que eu falei do Ronaldo Henrique. O Ronaldo Henrique é aquele cara que dá pontapé. E eu criticava, mas o Ronaldo Henrique é muito mais jogador do que ele. Você viu, Drake, mas o gol saiu da falta que o Ronaldo Henrique fez. Sim, mas daí? A culpa não foi dele, foi do goleiro. Ele tinha que matar a jogada. E ele é aquele cara que leva cartão porque mata a jogada, sabe matar, dá trombada, mostra, aqui, se tu for brincar, a gente desce o cacete. Né? E o Avaí, do Dalpozo, veio preparado para isso, né? Jogando com 3 volantes. E as bolas lá na costa do Lucas Lima, do Pedro Lima e do Filipinho, como sempre, não tem cobertura nenhuma. Então você pode ver que o Avaí chegou nessas bolas. Ele chegou baseado nessas bolas o tempo todo, nas costas do Pedro Lima. E o Pedro Lima marcando em distância, né? Que ele tinha que voltar para a cobertura, porque você via que ele levava a bola e ele tinha que vir na carreira e os volantes não cobram. Para que jogar com 2 volantes então? Para que jogar se os volantes não marcam? Então é melhor botar um cara feito Fabinho mesmo, mais velho, que vai dar pontapé, vai marcar, do que essa insistência com o Felipe. Mas enfim, isso não foi preponderante porque o Avaí não chegou ao gol através disso. E sim, com o esporte no segundo tempo já, o esporte sempre fazendo suas ações do jogo. É lógico que o jogo difícil, eu disse que ia ser, quem torna a dizer. Acompanhe o pré-jogo, porque eu não sou profeta de fato ocorrido. O profeta ele fala antes, eu falei antes do jogo que o jogo ia ser difícil. Todo mundo achando que é fácil, ele disse, não vai ser fácil em hipótese alguma. Daí acontece, eu inclusive nesse momento eu tive que dar uma saidinha rapidinha, né, passei uns 10 minutos sem assistir o jogo, porque eu tive que resolver um problema particular. Mas quando eu volto, o esporte está com um homem a menos, que é o Alan Ruiz, né? O Alan Ruiz, por ele levou um cartão lá atrás. E depois, e o pessoal criticando o árbitro apitou corretamente, eu não critico nada ao árbitro, a arbitragem foi ótima na minha opinião, a gente tem que parar com isso. O que acontece? Alan Ruiz dá uma cotovelada, aí o juiz expulsa ele, tá certo. Primeiro ponto, futebol é jogado com as pernas, drible, falta de jogo mas isso é agressão. Então foi de uma irresponsabilidade muito grande do Alan Ruiz. Esse é típico do jogador argentino, né? Eles são provocadores, eles não aguentam pressão. Então tem que ser chamado a atenção. Prejudicou o Sport Clube do Recife. Prejudicou demais o Sport. E ele estava até bem no jogo, Alan Ruiz. Ele vem jogando bem. E ele tirou a armação do Sport, que era ele. Aí o Sport já ficou com um a menos. Mesmo assim, o técnico do Sport, Mariano Sousa, tirando esse lance de Felipe com relação a isso, mas no outro ele vem fazendo um bom trabalho. E conseguiu armar a equipe, organizar, fazendo que até o Kaique fosse o terceiro zagueiro ali, adiantando mais o goleiro. Sim, ele pode ver que ele sai mais para adiantar a bola, levar a bola até a frente. Ele ficou fazendo uma função um pouco diferente e chamou minha atenção. Até o mestre Ralf de Carvalho disse a mesma coisa, né? E o que aconteceu? O Sport conseguiu supriu a lacuna, supriu o espaço e conseguiu marcar, e o jogo criando algumas oportunidades, estava até bem no jogo. Daí, nesse segundo tempo, com 15 minutos, troca Coutinho pro Zé Roberto voltando de lesão, e esse cara, pior do que Alan Ruiz, foi de outra irresponsabilidade tremenda. Foi um jogador, a jogada dele foi uma jogada desleal, irresponsável. Ele cometeu irresponsabilidade em todos os aspectos. Poderia ter lesionado gravemente um companheiro de trabalho, porque a entrada que ele deu foi para quebrar
o joelho do rapaz, canela e tudo. Ele leva as duas solas no meio da canela. O juiz não teve demora. Não era para ele sair do estádio, era para ele ser preso, porque aquilo foi agressão. Foi de uma irresponsabilidade esse cidadão, não é? Gigantesca. Era para ele ser punido. Eu, presidente do Sport, ele estaria fora do Sport Clube do Recife. Porque além de ter feito o que ele fez, ele prejudicou a equipe. Como é que faz isso? Você já sabendo que tem um homem a menos. Então, literalmente, a conta tá nele e no Alan Ruiz, 2 irresponsáveis que teriam que ser multados. Como eu sei que isso não vai acontecer, porque o presidente do Sport não é aquele cara que a gente diz que bate na mesa, dá murro na mesa. É um treinador, é um presidente água de chuchu que o Sport tem, entendeu? Não é aquele, porque se é um presidente de pulso, entraria no vestiário, dava uma bicuda na porta e dizia um monte, literalmente, para esses 2 jogadores. Porque isso deve acontecer no vestiário, viu? Com certeza acontece. Com certeza não teve clima bom no vestiário do Sport. Deve ter tido dedo na cara e tudo. Porque se eu sou um jogador também, eu tô lá apontava e dizer, meu irmão, você é um irresponsável, velho. A gente perdeu o jogo por sua culpa. E diria um monte a ele mesmo. Até que saísse no braço, se possível. Porque foi ridículo o que esses caras fizeram. 2 irresponsáveis, cara. 2 jogadores irresponsáveis. Prejudicaram o Sport Clube do Recife. São pontos que não voltam mais. E foram 6 pontos que não estavam na conta do Sport. E agora o Sport tem jogo pela Copa do Brasil e jogo pela Copa do Nordeste. Olha, isso não importa mais para o Sport. Porque depois desses fatídicos 6 pontos perdidos, o Sport tem que recuperar. E o Sport vai jogar com o Goiás. Lá, o Goiás vai jogar dentro de casa, está brigando pelo topo, brigando pela liderança. O Sport pode sair do G4, que a probabilidade de perder um jogo desse é muito grande. Que é um estádio pequeno, vai estar lotado, né? E o Goiás está bem, tem bons volantes. O Marcão que passou por aqui está jogando bola pra caramba lá, é um dos artilheiros do campeonato, para você ter uma ideia. E o Sport fez o que não deveria ter feito, em hipótese alguma. Foi ridículo isso, não é? Ontem eu me controlei para não dizer coisas que não, para não ser banido do YouTube, porque dá muita raiva. Ontem eu entrei na live como torcedor, nem como comentarista foi, literalmente, não é? Não preocupado porque o Sport perdeu, porque perder faz parte do jogo, mas sim como o Sport perdeu na última partida e nessa para dois times que não, primeiro o Ituano que não vai pra canto nenhum. E o Avaí, e eu respeito o Avaí e respeito o Dalpozo pra caramba. Mas não é time que faz frente com o Sport. Entendeu? O Sport briga pra subir, o campeonato do Sport é outro. O Avaí tem uma sequência boa agora e eu falei até que se ele ganhasse esse jogo aí, ele poderia levar uma vantagem, porque tem vários jogos positivos. Ele vai permanecer no G4 aí por um bom tempo, viu? Pode ter certeza. Mas o que acontece? Esses jogadores prejudicaram o Sport Clube do Recife. O Sport tem uma sequência, tem jogo com o Atlético, aí vai botar o time titular, desgastar, depois com Fortaleza, desgastar, para jogar com o Goiás e perder, aí sair do G4. É nó cego o jogador, como a gente diz aqui, é nó cego o jogador. Então foi de uma irresponsabilidade. Eu não colocaria, torcedor que me perdoe, torcedor do Sport, mas esse jogo do Atlético não tem importância para o Sport. Porque o Sport é só a questão do dinheiro e o desgaste. E se passar, tudo bem. O Sport não vai ser campeão da Copa do Brasil. Não vai ser, não adianta. É só desgastar mais a equipe. O Sport nem tem elenco para jogar uma Série B. Quanto mais para ele estar nessas competições todas. Copa do Nordeste, eu não estou ligando também não. O objetivo do Sport é ir para a Série A. Porque eu estou cansado de debater com torcedores, principalmente do Fortaleza. Vocês são time de Série B, não sei o que, porque eles estão na Série A faz 6 anos. É lógico que é um time pequeno que sempre permeou a Série C, né? Que o campeonato dele sempre foi a Série C. Mas se estruturar, ele está na Série A. A gente fica escutando gozação o tempo todo. E é um direito dos caras terem de gozar mesmo. Sabe? É a graça do futebol. Mas o Sport vai permanecer com isso. A diretoria tem que tomar uma providência. Drake, mas se tirar Zé Roberto agora, não tem quem substitua. Dane-se, cara. Contrata outro jogador. Porque o que ele fez, ele prejudicou o Sport. E pasme, o ano passado o Sport não subiu por 1 ponto. E esses 6 pontos agora?
A sorte do Sport é que ele não sai no G4 nessa rodada, mas possivelmente deve sair na outra, porque vai chegar com um time totalmente desgastado de 2 partidas difíceis para jogar contra o Goiás, que é um bom time, e é um time que vai brigar pelo acesso e vai brigar pelo título também. É de lamentar, eu fiquei indignado, a verdade é essa, a torcida está indignada. E tem gente que passa pano ainda. É brincadeira, é feito Carlinhos diz. Durma com a bronca dessa, meu amigo.